O reino de Deus segundo a Trindade. Muito se fala no reino de Deus. E esse tem sido um motivo, um mote, que tem levado muitos cristãos à ação e a procurar realizar a vontade de Deus segundo eles entendem, como deve ser. Não é à toa, o reino de Deus é a expressão que Jesus mais usou quando esteve nesse mundo, quando nos ensinou. Quantas vezes vocês veem, por exemplo, nos evangelhos, Jesus dizendo, o reino de Deus é semelhante a... Aí ele conta uma parábola. Aí ele faz alguma comparação. Jesus está sempre falando no reino de Deus. Foi o seu assunto principal, o reino de Deus. Então, entender o reino de Deus, vivenciar o reino de Deus, é algo que todos nós, como discípulos de Jesus, devemos fazer. E eu quero trazer um texto aqui em que se fala do reino de Deus. Esse é o centro aqui desse pequenino texto que nós vamos ler. Mas aqui está também a ação do Deus Trino, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que trabalha em favor desse reino de Deus, e que entende como é a ação desse reino de Deus. Então nós vamos ler Romanos, capítulo de número 14, versículos 15 a 18. Romanos 14, 15 a 18, que diz assim: Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, censurado o vosso bem. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Vamos meditar um pouco nesse texto da palavra do nosso Deus. Em primeiro lugar, deixa eu falar aqui um pouco do contexto. O contexto era o seguinte: naquele mundo antigo, veja, a comunidade cristã era uma comunidade muito pequena, de pessoas que se uniam e estavam juntas. E elas celebravam a ceia do Senhor e elas seguiam a Jesus. Mas a comunidade cristã, em qualquer lugar que ela estivesse, ela estava cercada de religiões politeístas. Religiões tinham muitos deuses. Nessas religiões, muitas vezes, ao se celebrar esses deuses, eles faziam também sacrifícios de animais, como acontecia no judaísmo, em que eles também sacrificavam carneiros, sacrificavam touros, pombas. Nessas religiões também havia sacrifício de animais. Só que no culto que era feito, não era usado toda a carne do animal. Era usada apenas uma parte da carne. O que acontecia com a outra parte da carne? Ela era vendida aos açougues, para que os açougues vendessem aquela carne. Então, o que acontecia? Muitas vezes, ali nos açougues, estavam carnes de animais que haviam sido dedicados a deuses. E aí começou a haver um problema na comunidade cristã. O problema é, nós cristãos podemos comer desta carne que foi sacrificada a um Deus ou não? Ou não podemos comer, porque é uma carne, mas foi uma carne sacrificada. É essa questão que Paulo trabalha nos capítulos 14 e 15 de Romanos. Também, na carta aos Coríntios, ele vai tratar dessa questão de novo. O que Paulo diz até aqui, no texto que lemos, porque há um texto anterior sobre isso. Paulo vai dizer, de uma forma muito clara, primeiro, não há nenhum problema em comer dessa carne. Paulo diz que não tem problema nenhum. Se a carne foi ou não sacrificada ao ídolo, Paulo diz o ídolo nada é. Portanto, pode-se comer da carne. Mas, em segundo lugar, Paulo diz, há entre nós, cristãos, pessoas que entendem que não se pode comer. E
estas pessoas devem ser respeitadas, no sentido de, se elas não querem comer dessa carne, elas não devem ser forçadas a comer. Então, elas devem ser respeitadas. E se num lugar onde todos vão comer juntos, se souber que a carne ali, que está ali foi sacrificada a ídolos, Paulo diz, por conta do amor a essas pessoas, você que come, e tudo bem para você, você se abstenha, se for o caso, para não causar problemas, dificuldades para aquela pessoa. Não custa nada, diz Paulo, você se abster ali, na mesa comum de todos. Não custa nada. E você demonstra respeito e amor pelo seu irmão mais fraco. Paulo chama este, que fica com escrúpulos, de mais fraco. Eu me lembro certa vez que, quando fui na Bahia, ainda era jovem, minha terra natal, foi num grupo da igreja e tal, aí as pessoas diziam para mim, não como acarajé, não, que aquelas baianas vendiam, porque aquilo ali é dedicado aos orixás, as coisas da macumba, tudo mais, não coma daquilo não. Eu nunca senti problema em comer essas coisas. Às vezes não comia por questão de saúde, aí é outra história. Mas porque foi oferecido, não, isso não há problema nenhum. Nenhum. O ídolo nada é, diz o apóstolo Paulo. E é isso que ele tinha dito antes. Mas agora chegamos aqui ao nosso texto, porque há um ensino aqui interessante que eu quero trazer para vocês. No verso 15, ele diz assim, pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, em questões que não são vitais, em questões que não envolvem ensinos já consagrados no nosso meio, que não dá para ser contrário, né? Mas nas questões relativas a pontos de vista diferentes, em questões secundárias, como, por exemplo, tipos de comida que eu posso comer, Paulo diz que, primeiro, eu posso comer qualquer coisa. Em Marcos 7 está descrito que Jesus declarou limpos todos os alimentos, todos. E olha que onde Jesus estava, os judeus tinham uma lista de alimentos imundos. Jesus declarou limpos todos os alimentos. Qualquer alimento eu posso comer, sem problema nenhum, segundo o Evangelho. Segundo o Evangelho. Mas, se eu tenho escrúpulos de não comer determinado alimento, tudo bem, fico na minha. Não como aquilo que eu acho que não devo comer. Por questões religiosas. Por questões de servir a Deus. Então, tudo bem. Se você não quer comer, não coma. Agora, não há problema nenhum, por exemplo, se eu quiser comer uma carne de porco. Não há problema nenhum se eu quiser comer um camarão. Nenhum problema. Conforme o Evangelho do Senhor Jesus. Agora, Paulo nos chama a atenção de que se um irmão mais fraco na fé, um irmão que muitas vezes está iniciando na fé, se o irmão se entristece, e se o irmão pode perecer na fé por causa daquilo que eu faço, eu tenho que atentar para ele. Eu tenho que atentar para ele. Devo continuar com os meus pensamentos, com a minha convicção? Claro que sim. Claro que sim. O que Paulo não está dizendo que eu devo mudar de ideia. Ele nunca disse isso aqui. O que ele diz é, olhe para o seu irmão. Trate-o com amor. Nas situações em que vocês estão juntos, veja o que é que você faz. E se você pode, em alguma situação, ceder, ceda. É seu irmão. E Paulo não está falando daqueles crentes, daquelas pessoas, daqueles cristãos que já têm convicção daquilo que acreditam, e se o outro fizer diferente, para ele tudo bem. Esses já estão bem firmados. Com esses, fique tranquilo. Aí não há problema. Mas há alguns
mais fracos na fé, que não entendem que o outro pode pensar e agir diferente. Eles acham que todo mundo tem que agir conforme eles pensam. É esses que o apóstolo diz, olha, toma cuidado com ele, age com amor com eles, porque eles podem perecer na fé. Eles podem abandonar a fé por causa dessas coisas. Então, olhe por eles. Agora, isso não quer dizer que eu me torno refém das pessoas. Não, isso quer dizer que eu chego junto. Isso quer dizer que eu vou orientar. Isso quer dizer que eu vou abrir a Bíblia e ensiná-los. Está entendendo? Mas eu tenho por eles respeito. Eu tenho por eles amor. E eu zelo para que a fé deles não desapareça, mas continue e cresça. Então, o que Paulo está nos chamando é a ideia de que eu devo observar o irmão, de que eu devo zelar por ele. Quando Caim matou Abel, Deus lhe fez uma pergunta: onde está teu irmão? O que Caim respondeu? Sou eu, por acaso, tutor, protetor do meu irmão? É essa a ideia que Paulo quer que nós não tenhamos. Pelo contrário, eu devo me considerar responsável pelo meu irmão. Por isso, Paulo diz, ajude-o, mas não o despreze. Essa pessoa não entende nada, essa pessoa é muito fraca no entendimento. Não o despreze. Chega junto dele e ajuda. É isso que Paulo diz aqui. E Paulo diz aqui um negócio interessante: não faça perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Cristo morreu por ele. Ele pode ter um entendimento muito fraco das coisas do Evangelho, mas Cristo morreu por ele. Então, se Cristo morreu por ele, ele é importante. Por que você vai desprezá-lo só por conta da opinião? Ajuda. E o considera uma pessoa importante. Importante, inclusive, de ser aconselhado e ajudado. Cristo morreu por ele, como morreu por você, que entende tanto. 16 diz, não seja, pois, censurado o vosso bem. Ou seja, você tem um bem. Que bem é esse? É o bem de estar firme na sua posição, de acordo com o que o Evangelho diz, de acordo com o que Jesus ensinou. Se você tem esse bem, se você conhece a palavra, se você vive pela palavra, permaneça nesse bem. Agora, que esse bem seu não seja censurado. Ou seja, que ele não seja usado de tal forma que prejudique os outros e esse prejuízo caia nas costas de uma pessoa fraca ainda. E você se acha, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Então, duas responsabilidades. Segundo, se eu penso de uma certa forma e acho que assim é o que está na Bíblia, devo continuar pensando assim. Não preciso mudar. Agora, eu devo tomar cuidado nas minhas atitudes para que meu irmão não se sinta desprezado. Para que ele não se sinta rebaixado, humilhado por mim. E para que a fé dele possa crescer. Nesse espírito, então, Paulo vai para o verso 17, que é o verso que eu quero falar mais e discutir mais aqui com vocês. Diz Paulo, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Então vamos lá, vamos trabalhar as duas partes desse texto. Paulo está falando aqui do reino de Deus, que é o reino no qual estão todos. O reino de Deus tem duas posições, vamos dizer assim. A primeira, o reino de Deus abarca tudo, o universo, o mundo inteiro, a humanidade inteira, porque Deus é rei de tudo. Então, isso está tranquilo, Deus fará. Mas tem um segundo conceito importante. O reino de Deus é o reino na qual estão aqueles que de coração sincero servem a Jesus Cristo, servem a Deus, amam a Jesus. Então, o reino de Deus é o povo de Deus. Mas veja bem, o povo de Deus não que tem título, né? Evangélico, católico, ou o que quer que seja. Não. É o povo de Deus que de coração serve a Deus, serve a Jesus.
E pode até nem ter título nenhum. Nem ter título nenhum. Mas se serve a Deus, serve a Jesus, é parte do reino de Deus. O reino de Deus consiste nesse povo que ama, que serve a Deus. E Paulo diz então, o reino de Deus não consiste no comer e no beber. Então vamos parar nessa primeira parte. O reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Quando eu era jovem, eu sempre ouvi o seguinte, o crente, naquele tempo não era evangélico, era crente. O crente não bebe, não fuma e não joga. Né? Isso era a definição do crente, era a definição do não. Aqui, Paulo diz que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, ou seja, você nunca vai definir quem faz parte do reino de Deus por aquilo que a pessoa come ou por aquilo que a pessoa bebe. Nada, assim, de alimento, nada que entre pela boca vai definir se uma pessoa é do reino de Deus ou não. Paulo diz, essas questões de comida, bebida, não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem a ver com a cultura onde se vive. Do grupo do qual você participa, aí tem. De grupo, de comunidade, de país, de cultura. Isso tem. Mas do reino de Deus, não. Diz Paulo. Do reino de Deus, não. Quantas brigas, às vezes, nós fazemos porque nós queremos separar quem faz parte do reino de Deus, geralmente somos nós, né? E quem não faz parte, geralmente os outros, que agem diferente de nós. Então, assim, quem bebe bebida alcoólica não faz parte do reino de Deus. Quem come determinado tipo de comida não faz parte do reino de Deus. Porque nós não comemos, nós não bebemos. E por aí vai, a gente julga os outros por essa questão de alimento. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Nem mesmo fumo, esse tipo de coisa, define quem é do reino de Deus. Eu sou uma pessoa totalmente contrária a cigarro, a fumo, tabaco. Isso é um prejuízo enorme para quem pratica isso. Mas a gente sabe que muitas pessoas são viciadas nessas coisas. Algumas até querem deixar, mas o vício está ali muito forte. Nunca fui favorável, sempre aconselhei as pessoas a abandonarem. Mas não é isso, não é fumar ou não fumar que vai fazer com que alguém seja ou não do reino de Deus. Porque cai nessa mesma coisa. Cai nessa mesma coisa. Não é comida e bebida, não é o que entra pela boca, não é o que é absorvido em termos de corpo que define quem faz parte do reino de Deus ou não. O reino de Deus não é comida e bebida. Não é. Então, uma coisa que a gente tem que fazer, com base nisso aqui, é colocar de lado, dizer que não para todas aquelas regras alimentares motivadas pela nossa religião. Ou seja, eu acho que a Bíblia diz que eu não posso comer tal tipo de alimento. Não tem a ver. Eu sei que nós devemos abster determinados alimentos por questão de saúde, mas a questão de reino de Deus não é definida por isso. Então, esqueça esse negócio de ficar dizendo assim, quem come tal coisa, quem bebe tal coisa, não faz parte do reino de Deus, então não faz parte do nosso grupo. Esqueça isso. Isso não é verdadeiro segundo essa palavra de Paulo. E eu creio que você acha que Paulo é inspirado por Deus. É palavra de Deus isso aqui. Então, esqueça esse negócio de comida, bebida ou alguma coisa que entre para o corpo. Tá? Se o reino de Deus não é comida e bebida, o que o reino de Deus é? Aí Paulo vai dizer também. Mas o reino de Deus consiste na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Vamos examinar um pouco essas três que ele coloca aqui. Primeiro, o reino de Deus consiste na justiça. Olha que coisa interessante.
Paulo fala que o reino de Deus consiste em justiça. Poderia falar consiste em amor, consiste em bondade. Não, ele fala justiça. Ele fala justiça. Reino de Deus consiste em justiça, na justiça. O que ele quer dizer com isso? Qual é o conceito de justiça que Paulo tem? Qual é o conceito de justiça que vem do Antigo Testamento e que faz parte do Novo também? O conceito de justiça ele tem dois lados, duas definições. Primeiro, o conceito de justiça significa o conceito de você andar e agir corretamente. De acordo com o quê? De acordo com os princípios de Deus, de acordo com as qualidades de Deus, né, seus atributos, você andar da forma como Deus ensinou, da forma como Jesus ensinou, daquilo que Jesus chama de seus mandamentos. Porque para andar corretamente você precisa ter uma norma, uma regra. Que norma é essa? Os princípios de Deus, o ensino de Jesus. Essa é a norma. Se você anda corretamente, de acordo com essa norma, você é justo. Porque você está fazendo o que é certo. Então, justiça tem esse sentido, você andar corretamente. Mas tem outra coisa também, outra definição. Junto com essa, não é uma ou outra, são as duas. Qual é a segunda? A segunda de justiça é a ideia do equilíbrio. De você equilibrar as pessoas. Porque umas estão lá em cima, em termos de sociedade, e outras estão lá embaixo. Então, você fazer justiça é você equilibrar as pessoas. Fazer com que os que estão lá embaixo subam um pouco mais em dignidade. E os que estão lá em cima sejam mais generosos. Olhem mais para os que estão embaixo. Está entendendo? Então, esse é o sentido de justiça. E esse é um sentido importante. Quando você, por exemplo, o símbolo da justiça, qual é? É uma mulher com uma balança. Porque o que é a balança, senão a busca do quê? Do equilíbrio. Certo? Essa é a ideia da balança, é a busca do equilíbrio. Você determina o peso de alguma coisa, antigamente, pelos dois pratos, colocando a coisa num lugar e o peso no outro. Aí você vê o equilíbrio. No equilíbrio está a justiça, está o valor correto. Então, essa é uma ideia de justiça, de você equilibrar, de você fazer com que os que estão mais embaixo subam e os que estão mais em cima desçam um pouco. Certo? Nunca existirá equilíbrio perfeito, não há sociedade totalmente equilibrada, isso não existe, nunca existiu. Mas essa busca pelo equilíbrio é a justiça. Então, quando Paulo diz que o reino de Deus consiste na justiça, o reino de Deus é justiça, ele tá dizendo a nós que nós devemos nos esforçar não apenas por sermos pessoas corretas e, vamos dizer assim, ensinarmos as outras pessoas a também serem corretas, e isso a gente pode fazer de diversas formas, num aconselhamento, numa conversa, ou se eu tenho autoridade sobre alguém e orientando, fulano, o certo é fazer assim, assim, assim. Isso é o correto. Isso é o certo. Quando eu faço isso, quando eu procuro o que é correto, quando eu procuro fazer as coisas certas, eu estou trabalhando a justiça. Mas tem outra coisa também. Quando eu ajo para que a sociedade na qual eu vivo seja mais justa, no sentido do equilíbrio, então eu devo agir em favor daqueles que mais necessitam da minha ajuda. Eu devo agir em favor daqueles cujo grupo estão lá embaixo na sociedade. São discriminados, são menosprezados, são colocados ao léu. Ninguém olha por eles, ninguém se preocupa com eles. Aqueles que estão mais acima nem ligam para eles. Aliás, aqueles que estão mais acima, se puderem humilhar, se puderem pisar, se puderem fazer
deixá-los sempre lá embaixo, eles deixarão, porque a riqueza, o sucesso, o poder, o que quer que eles tenham, aumenta se esse grupo continua lá embaixo. Então, fazer justiça, por exemplo, na sociedade brasileira, na qual eu e você vivemos, é nos preocuparmos com os mais pobres. Aí eu vou ler para você um texto da Bíblia, do Salmo de número 68, versículos 5 e 6, sobre como é a ação de Deus. Olha como Deus se coloca diante de uma sociedade, no caso era a sociedade de Israel, mas olha como Deus se coloca em relação aos grupos mais fracos. Preste atenção nessa leitura. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Muito bem. Olha Deus o que faz. Veja se Deus não é justo ao fazer isso. Pai de órfãos. O que significa? O órfão era, naquela época, um grupo totalmente ao léu, desprezado. Se alguém não cuidasse deles, eles seriam vendidos como escravos, eles seriam pegos por alguém que lhes faria o mal. Pai dos órfãos é Deus. Deus olha para os órfãos e se coloca como pai deles, para ajudá-los. Quem que Deus está ajudando? Quem era o grupo que era desprezado. Pai dos órfãos, protetor das viúvas, outro grupo desprezado. Eram as viúvas. Deus diz, eu sou o protetor das viúvas. Ou seja, eu protejo esses que a sociedade pisa. Eu protejo, diz Deus. Deus não estava sendo justo? Faz com que o solitário viva em grupo. Ou seja, aquele que estava à parte, sozinho, isolado, Deus o coloca de novo na sociedade para que ele viva com pessoas, para que ele viva cercado de amigos. Deus é aquele que liberta os encarcerados, os presos. Veja, todo o desprezo que a gente tem pelos presos, o texto está dizendo que Deus liberta essa gente e os faz prosperar. Veja, esse é o Deus justo, o Deus que equilibra um pouco mais a sociedade na qual se está. É Ele que faz isso. Nunca vai deixar de existir os órfãos e as viúvas, mas Deus equilibra isso. É o que eu e você devemos fazer. Então veja bem, quando nós lutamos do jeito que a gente pode, como somos, vamos dizer, com as boas armas que nós temos. A gente não pode fazer tudo, a gente não tem todo o poder, mas no que a gente pode. Quando nós lutamos, por exemplo, para que a sociedade brasileira seja mais igualitária, nós estamos incentivando e fazendo crescer o reino de Deus. O reino de Deus consiste na justiça. Quando, por exemplo, a gente exige que os mais ricos paguem mais impostos e os mais pobres menos impostos, isso é uma questão de justiça. Dessa justiça aqui que Paulo está falando, é uma questão de equalizar as coisas. Quando nós dizemos que deve-se acabar com a escala 6x1, ou seja, trabalha 6 dias, só descansa 1, e fazer uma escala tipo 5x2, trabalha 5, descansa 2, quando a gente luta por uma pauta desse tipo, contra a escala 6x1, quando a gente dá o nosso apoio, nós estamos fazendo essa justiça. Por quê? Porque a gente está equalizando, a gente está igualando as pessoas um pouco mais. Isso é justiça. Isso é justiça. Portanto, você trabalha no reino de Deus quando você olha para a sociedade na qual você vive e você procura melhorar essa sociedade. Melhorar. Isso é reino de Deus. Continuando. O reino de Deus também é paz. Ou seja, paz aqui é aquela ordem na qual todo mundo cresce. Na qual os conflitos são diminuídos. Os conflitos são resolvidos. Não é que não há conflitos. Conflitos sempre existirão, mas eles são resolvidos com sentar junto, com conversar, com pedir perdão, com perdoar, com reparar, com dizer tá certo. E isso é paz.
Paz é você ter segurança, é você viver sem medo, é você viver sem angústia. Isso é paz. Então, paz é quando tudo está em ordem e eu posso viver sem medo do outro. E eu posso viver tranquilo. Isso é paz. E é isso que devemos procurar na sociedade, uma sociedade pacífica. Uma sociedade na qual as pessoas se conversem sobre suas dificuldades, sobre aquilo que as faz brigar, que elas conversem e resolvam em paz. Isso é paz. E alegria. Alegria é o sentimento daquele que experimenta justiça e paz. É o sentimento. Então, a alegria é as pessoas se sentirem alegres, felizes, porque nós estamos juntos com elas. Porque elas veem o nosso trabalho em favor delas, em favor da comunidade. E isso é a alegria. Então, quando eu ajudo os outros, isso me traz uma alegria interior muito grande, uma gratificação muito grande. Você é assim, quando você ajuda o outro, qual é o sentimento que você tem? É o sentimento da alegria. Eu ajudei. É isso. Então veja, quando Paulo fala que o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o reino de Deus são relacionamentos. O reino de Deus não é a posse de uma casa, uma mansão, um carro, riqueza. Não! O reino de Deus não é o que eu como ou deixo de comer ou beber. Não! O reino de Deus é relacionamentos que eu construo com os outros. É justiça que eu construo, é paz que eu construo, é alegria que as pessoas sentem e eu sinto também. E isso é reino de Deus. São relacionamentos com as pessoas, para ajudar as pessoas, não para pisar nelas, não para humilhá-las, mas para ajudar as pessoas. Isso é reino de Deus. Agora, você já percebeu que o reino de Deus aqui é a busca do bem e da felicidade do próximo? E ao procurar esse bem e essa felicidade do próximo, eu também recebo essas mesmas bênçãos? É o outro, é o olhar o outro. É isso que Jesus faz. Não sou eu, é o outro. É eu em favor do outro. Isso é reino de Deus. É o que Paulo está dizendo. E, veja bem, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo isso, quando eu faço essas coisas, a justiça, a paz e a alegria, quando eu realizo, é o Espírito Santo que está me usando. É o Espírito Santo que está me influenciando. É o Espírito Santo que está fazendo. Nós achamos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que fala em línguas estranhas, é uma pessoa que pula, é uma pessoa que entra em êxtase. Nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é você estar num louvor muito bonito, milhares de pessoas, e aquele louvor é tão forte, você tem uns sentimentos tão grandes que as lágrimas rolam no seu rosto, e você diz, estou cheio do Espírito Santo. Paulo está dizendo que você ser cheio do Espírito Santo é você ajudar os outros, é você abençoar os mais fracos. Paulo está dizendo que é esse trabalho duro, difícil de ajudar, de fazer com que aquele que está lá no topo, mais rico, mais forte, mais poderoso, que ele desça um pouco mais, que ele ceda também, que ele ajude também. E isso é ser cheio do Espírito Santo. É ajudar os outros. Não é você entrar em êxtase. É você em favor dos outros. Porque isso aqui, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo que te leva para abençoar as pessoas. É o Espírito. E quando você faz isso, você está cheio do Espírito, sim. Cheio do Espírito Santo. Verso 18, para terminar. Pois quem nisso serve a Cristo, pois quem nisto, o que é esse nisto? Justiça, paz e alegria, no Espírito Santo.
Quem nisto serve a Cristo, então a gente serve a Cristo dessa forma. Olha que coisa interessante. Eu pensei que servir a Cristo era eu trabalhar dentro da igreja, na hora do culto, cantar no coral, talvez. Eu pensei, nisso eu sirvo a Cristo. Eu pensei que era isso que era servir a Cristo. Paulo diz que não, servir a Cristo é você ajudar os mais pobres, servir a Cristo é você dar a mão ao necessitado, servir a Cristo é você ajudar alguém. Isso é servir a Cristo. Se você olhar bem, é fazer exatamente o que Jesus fez na vida dele. O que é que Jesus fez se não ajudar os outros? A Bíblia fala poucas vezes em que Jesus foi na sinagoga, no templo da sua... Poucas vezes. Fala assim, mas poucas vezes. Agora, vê quantas vezes fala de Jesus ajudando os outros, curando, ensinando, orientando, transformando as vidas. Vê quantas vezes tem lá nos evangelhos. E quantas vezes ele está lá no oculto fazendo alguma coisa. É só examinar. Quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus. Aqui é Deus Pai. Quem no Espírito Santo age para aumentar na sociedade a justiça, a paz e a alegria, não apenas serve a Cristo, está servindo o Senhor Jesus, como é agradável a Deus. Ou seja, uma pessoa que age assim dá um prazer tão grande em Deus Pai. Deus Pai fica alegre, contente com aquela pessoa que faz o bem. Alegre, contente. Você quer dar prazer a Deus? Você quer fazer Deus sorrir? Você quer alegrar Deus? Haja dessa forma, trazendo justiça, paz e alegria para a sociedade onde você vive. E é interessante, Paulo fala aqui da Trindade, né? Essas coisas no Espírito Santo, servindo a Cristo e agradando, trazendo alegria para o Pai, Deus Pai. Mas aí Paulo acrescenta ainda mais uma coisinha, ó. E aceito aos homens, aceito aí é aprovado pelos homens. Olha que coisa bonita. Uma pessoa que age assim não apenas agrada a Deus, o Deus Trino, ele também agrada aos outros seres humanos. E Paulo diz isso é importante também. Não é apenas agradar a Deus. Você está aqui nesse mundo para que as pessoas aprovem você. Para que as pessoas que te conhecem vejam o que você faz e o que fez por elas. Essas pessoas cheguem a você com um sorriso, com um agradecimento, com um abraço, com um presente de afeição. É para isso que você está aqui, nesse mundo. É para ser aprovado pelos outros. É para que os outros possam dizer, aquela pessoa é uma pessoa boa. Aquela mulher é uma mulher boa. Nos ajuda. Quando conversa com a gente, não está lá em cima, não, conversa com a gente de igual para igual. É nossa amiga, é nosso amigo. Nos abençoa. A gente está aqui para ser aprovado pelos homens, pelas pessoas que nos conhecem. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Você vê que o reino de Deus, segundo a Trindade, consiste em você, durante a sua vida, levar para aqueles que estão perto para você, para a sua sociedade, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, quando Ele te usa. Que Deus abençoe você a ser assim, a agir assim e a empregar sua vida para agradar a Deus e ser aprovado pelas pessoas. Deus os abençoe.